Olá, novamente, estamos na nossa quarta aulinha de revisão. Vamos trabalhar hoje com a teoria do socio-interacionismo de Vygotsky. Isso não quer dizer que a teoria do Piaget não fosse socio-interacionista. Para ser interacionista tem que ser social, de qualquer maneira. Mas é um nome mais comum para ser associado a Vygotsky, né? E também fez uma teoria genética, que quer dizer uma teoria da construção, do desenvolvimento cognitivo, né? Então, vamos lá. Inicialmente, né, é conhecida popularmente como teoria socio-interacionista, mas também outros nomes são usados para essa teoria, né? Ela estuda o pensamento como uma produção histórico-social, como um reflexo das atividades interpessoais e das condições materiais chamada de psicologia da cultura e história, né? Quem for, no caso, o proponente aqui que nós estamos estudando é Levi Vygotsky, que viveu entre 1896 a 1884, como eu falei para vocês, mundo jovem, né? Para ele, aprender é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas, especificamente humanas. Então, para Vygotsky, você primeiro aprende, não vamos dizer assim, simplesmente porque você aprende. Você é fruto de um produto cultural, né? As relações interpessoais, elas vão ser internalizadas, né? E um dos grandes instrumentos para isso é a linguagem. Por meio da linguagem, você internaliza códigos, valores, condutas, e você se torna parte de uma cultura. Então, tudo ocorre interpessoal, intergrupal, depois passa a ser intrapessoal, né? Então, aqui existe uma diferença para o esquema que nós usávamos ali para o Piaget, né? Era aqui uma interação entre sujeito e objeto. Aqui vai levar o signo, no caso, né? Então, ele vai trabalhar com uma mediação. A palavra-chave para Vygotsky é essa, é mediação. Por quê? Porque o código ele vai ser essa porta de caminho para o objeto ser apreendido pelo sujeito. Continua tendo a mesma questão da interação. Se aprende por meio da interação, mas se valoriza-se a mediação. E essa mediação é por meio do signo, que é aquilo que representa aquele objeto. E esse signo é internalizado. Para Vygotsky, ele vai falar sobre que a aprendizagem ela é filogenética, desenvolve dentro de uma espécie, sociogenética, existe uma história do grupo social para se aprender aquilo, por isso que algumas coisas dentro do grupo da espécie humana todos sabem, mas pode saber de maneira diferente dependendo do grupo, né? Por exemplo, linguagem. Nós falamos em língua portuguesa, o chinês fala em mandarim. E o formato de saber como uma língua representa, ele constrói toda uma estrutura cognitiva, influencia, né? Tanto que existem ideias que não são traduzíveis, nós precisamos criá-las, né? Muito falado que a palavra saudade só tem um outro país que tem um significado próximo, só o Brasil tem com essa mesma expressão, saudade, né? Normalmente em outros idiomas, como o inglês, como se fosse falta. Mas saudade é muito mais do que falta, né? Então, essas relações. Tem a ontogenética, que seria o desenvolvimento do indivíduo, e a microgenética, que seria o desenvolvimento de aspectos específicos do repertório psicológico do sujeito, né? Então, via de regra, se trabalha dentro desse nível, né? Da sócio, da onto e da micro. E aí o pensamento central, no caso, vai ser a relação de aprendizagem e desenvolvimento, e a posição genética, que é a origem e desenvolvimento desses processos psicológicos. Bem, ele põe em pauta a discussão do papel social do desenvolvimento mental. Lá em Piaget, como também em Osler, você vê muito o papel do conteúdo, como o conteúdo ele é apreendido. Para Vygotsky, ele vai colocar que o conteúdo só tem sentido no grupo.
Então, a apreensão dele só se dá por meio de um desenvolvimento social que o sujeito tem, né? Então, o papel da educação, do professor e da aprendizagem se dá dentro de um contexto social. E aí as funções psicológicas são desenvolvidas socialmente, né? A autoobservação, eu sou eu porque eu não sou o outro, eu me diferencio do outro. A intencionalidade, planejamento, capacidade de pensamento abstrato e metacognição, que seria o indivíduo ser capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento, né? Ele vai chamar de funções superiores. A linguagem é uma espécie de cabo de vassoura, vamos dizer assim, né? De muito especial, capaz de transformar decisivamente o rumo da atividade. Quanto melhor é a linguagem, mais se desenvolve as capacidades mentais superiores. Então, quando aprendemos a linguagem específica do nosso meio sociocultural, transformamos radicalmente o rumo do nosso próprio desenvolvimento, porque nós nos lidamos melhor, nós simbolizamos melhor, nós abstraímos melhor e sabemos aguardar melhor as coisas com base na linguagem que nós adotamos. Então, sem a linguagem, outras palavras, não tem aprendizagem. Piaget não disse que não existia isso, né? Mas o Vygotsky, ele vai dar um toque, ele vai além, ele vai dizer assim, nós só pensamos porque tem linguagem. Tipo assim, tente pensar agora algo sem linguagem. Eu estou pensando aqui em imagens. Bacana, mas se você for pensar assim, preciso definir, preciso conceitualizar, preciso fazer uma relação disso com outra coisa, inevitavelmente você vai usar a linguagem. Um processo de codificação. Né? E quanto mais refinado for isso, melhor será para o seu desenvolvimento. Então, a visão de Vygotsky é que dá importância à dimensão social, interpessoal, na construção do sujeito psicológico, por causa do uso da linguagem, porque eu construo meu conhecimento o comunicando, o estruturando por meio da linguagem. E isso se dá pelas mediações em contextos sociais. O pescador aprende a pescar. E quando você vai falar sobre exemplos numa escola, onde tem filho de pescadores, você vai ter que usar peixe. Por quê? Porque é o que mais eles falam, mais eles pensam, né? Então, cada meio social vai ter um conjunto de valores, de signos, de palavras próprios, né? Por isso que muita gente se sente deslocada com outro grupo. Então, a linguagem infantil sugere que, por um longo período de tempo, a palavra para as crianças é uma propriedade do objeto, mais do que um símbolo deste, né? Tipo assim, a palavra, ela não é um símbolo, ela é uma propriedade de um objeto concreto. Então, as crianças captam a estrutura externa, transformando em palavra-objeto. Você lembra da ideia do concreto para o abstrato? Então, nesse momento, o concreto ele é mais importante para a criança do que a palavra, que seria uma simbolização abstrata. Mas certo que, na sua estrutura simbólica, vai ocorrendo uma internalização, né, daquela palavra, simbolizando o objeto concreto, né? A fala interior se desenvolve mediante um acúmulo lento de mudanças estruturais e funcionais, tornando-se em estrutura básica de seu pensamento. Você vê a gente falando sozinho, né? Talvez você faz sozinho. Bem, a criança ela fala muito sozinha, porque ao falar, ela na verdade está pensando. Ela constrói o pensamento falando. A fala egocêntrica tem esse sentido. E está construindo as suas linhas de raciocínio, de argumentação e de planejamento. E quanto melhor fica a sua estrutura cognitiva, mais refinada, ela vai falando menos, mas a estrutura, como ela constrói dentro da linguagem, continua sendo mantida. Hoje a gente não fala tudo o que pensa, né? E nós pensamos dentro de um idioma. Agora, você deve estar pensando alguma coisa sobre mim. Espero que seja coisa boa, né? Deixa pra lá. Vamos lá. Então, o pensamento é determinado pela linguagem, para Vygotsky. A natureza conceitual do pensamento ocorre devido à linguagem. Então, as nossas descobertas
indicam que a fala egocêntrica não permanece por muito tempo como um mero acompanhamento da atividade da criança. Além de ser um meio de expressão e de deliberação de tensão, torna-se um instrumento de pensamento, no sentido do próprio termo, né? A busca e o planejamento do problema. Ela fala o que vai fazer, pensando fazendo ou pensando falando, né? E isso vai se tornando cada vez mais abstrato e menos a necessidade de verbalizar, mas ela está ainda fazendo com base na linguagem. Tem gente até hoje, não sei se vocês veem gente que para estudar ela leia em voz alta, né? É isso daqui. Né? O professor está me chamando de criança, bem, você pode desenvolver mais, né? Mas isso não é necessariamente errado ou outra coisa, né? Ele está dizendo que é uma fase que passa. Né? Funções da linguagem: refletir no mundo exterior, né? Planejar e determinar o curso das ações. Antes de controlar o seu comportamento, a criança começa a controlar o seu ambiente com a ajuda da fala. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, para, tio, tia, e assim por diante, né? Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do pensamento. Conforme ela fala, dá certo, aquilo é reforçado, não deu certo, porque é uma nova explicação, ou uma nova ideia. A criação dessas características humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto. Entre leituras, intelecto quer dizer capacidade de ler, né? De construir a base do trabalho produtivo, a forma especificamente humana de usar os instrumentos. Qual a nossa diferença para todos os outros? Nós usamos a linguagem para lidar com os instrumentos, organizá-los. Outro não, vai trabalha puramente por instintos. Então, ocorre que o desenvolvimento da aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da criança. A aprendizagem resulta do desenvolvimento e este não ocorre sem aprendizagem. Então, eu aprendo, eu desenvolvo. E quanto mais aprendo, mais complexa é a minha linguagem, mais código eu tenho, mais repertório eu tenho, né? Há uma potencialidade no homem que, a partir da relação com o meio, é colocar algo em ação, né? E para isso, o Vygotsky cria um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal. Uma criança pode aprender muito sozinha, mas ela pode aprender mais se for ajudada, se tiver ferramentas e coisas que possibilitem a ela aprender mais. E lembre-se que em psicologia genética, aprendizagem quer dizer resolver problemas. Não, professor, vou dar uma aula teórica. Não, isso não é um problema, isso é uma exposição. É o que eu estou fazendo. Problema em psicologia genética é resolva esse problema, resolva uma coisa. E aí o que acontece? Para resolver um problema, você, tendo um adulto, uma pessoa que tenha mais repertório, você pode contribuir para o outro. Então, aquilo que ele pode andar sozinho é um caminho, mas com o outro ele anda muito mais longe. Ele pode aprender mais e de forma diferente, coisa que ele não chegaria sozinho. Né? Então, o que é a zona de desenvolvimento proximal? É um conceito abstrato que diz que sozinho vai até um canto, a compreensão e resolução de problemas vai até um ponto, com um adulto ou uma pessoa com maior repertório, ele vai mais, né? Então, a ZPD é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através de soluções independentes de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto, ou em colaboração em companhias mais capazes. Né? Então, fazer psicológico com vistas à área de um desenvolvimento potencial, mais amplo do que o real, até onde sabe que realmente vai. Né? Então, seria aqui real, potencial e a ZPD. Que o real ele só vai até aqui, o potencial até aqui, e a ZPD ele media de um para outro. E aqui, pensamento e linguagem, né? Clássico para quem gosta de Vygotsky. A trajetória de desenvolvimento se dá de fora para dentro.
imerso num grupo social, internalizado nos processos interpsicológicos entre pessoas, né, no caso. Pessoal, cabe aqui destacar que a Vygotsky ele é o preferido da CEMED e muito utilizado na SEDUC. Então, vale a pena realmente conhecer um pouco mais sobre ele, né? Por quê? Porque ele trabalha os grupos sociais. E dentro de cidades urbanas, como nós, Manaus, que é muito grande, quase uma metrópole, você tem muitas desigualdades sociais, pessoas que estão convivendo no mesmo espaço escolar, mas de culturas muito diferentes. E aí você repara ali, não é somente questão financeira, é cultural mesmo, né? Abordagens, gostos, tradições que seguem muito diferentes. E aqui o último conceito que eu gostaria de destacar, que são as generalizações, né? Vygotsky ele vai dizer que o ser humano ele vai aprender por um estímulo, e esse estímulo ele é percebido pelo nosso aparelho perceptivo e que vai para o nosso sistema psicológico, que vai processar isso e vai generalizar e criar um conceito, né? Esse conceito ele é refletido novamente no sistema psicológico e ele volta para alterar a nossa percepção. Vamos imaginar, você comer um chocolate depois de muito tempo, você tem uma percepção. Nossa, não tem chocolate mais gostoso do que esse. Mas depois da 10ª barra de chocolate, não tem mais o mesmo gosto. Muda, né? Agora imagina isso com outras coisas. Vamos imaginar assim, você olhava para uma pessoa, tinha uma impressão dela, uma percepção, né? E você tinha um pensamento sobre ela. Aí ela fez algo para você. Aí quando você olha para aquela pessoa, você já vê de maneira diferente. Então quer dizer que o seu pensamento fez uma generalização, uma construção de um conceito, né? E lembrando, aqui nós temos os conceitos e os preconceitos, né? O preconceito quer dizer um conceito ainda pré-formado, ele não é muito definido. Então a gente usa a palavra preconceito para tipo coisa ruim, né? Não, preconceito é algo ainda não formado, né? Mas pode ser generalizado. Então temos aqui os conceitos cotidianos formados por generalização da apreensão social, eles não são críticos, né? Eles são aquilo que normalmente a pessoa toma como fosse. Nós temos os conceitos pseudocientíficos, que são formações de generalização concreto-abstrato. Então, ele, para poder falar daquilo, ele precisa do concreto, ele não consegue dominar aquilo puramente por abstração, né? Então, ele é um pseudo-conceito. Por exemplo, você fala de aceleração e você não consegue falar de aceleração sem pensar no objeto que acelera. Então, você ainda não conseguiu formar um conceito de aceleração, né? Porque, na verdade, na sua cabeça é um objeto que anda rápido. No momento que você consegue entender que a aceleração é um processo que a velocidade aumenta em uma determinada razão, independente do objeto que seja, aí você já tem um conceito científico, que seria uma generalização abstrata do objeto, né, codificado, plenamente manipulada de forma abstrata. Aí sim se torna um conceito científico. Muitas das vezes a gente está trabalhando com conceito de biologia e a gente está vendo os alunos com pseudos-conceitos. Ele é fortemente ligado ainda ao concreto. Se tirar o concreto, não consegue formar. Por exemplo, folha, pecíolo, limbo e a outra parte, me esqueci agora, né? Se tirar a folha, o camarada não consegue entender que existe estrutura. Então, ali já ainda não é um conceito, é um pseudo-conceito. Se ele consegue operar somente com os conceitos, ele é um conceito científico. Um ponto aqui em Vygotsky é a pegadinha. Conceito científico, ele não quer dizer que é um conceito da ciência. Conceito científico, ele quer dizer que é um conceito crítico, é um conceito manipulado abstratamente. Somente isso. Pode ser conceitos que não tenham nada a ver com a ciência, que possam ser manipulados abstratamente para Vygotsky é um conceito científico. Tá bom, pessoal? Então, mais um obrigado. Mais uma teoria aí que a gente revisou. Então, foi um prazer.